passaram, o deserto para trás ficou. Um povo cansado, mas a promessa nunca se apagou. Moisés nos deixou, mas a voz de Deus ecoou. Seja forte e corajoso, Josué, eu te chamo. Jordão se abriu, as águas recuaram, pés secos pisaram, a fé nos impulsionou. Terra prometida à vista, o gigante se levantou. Mas quem está conosco, o maior se mostrou. Guerreiros da fé, herdeiros da promessa, com Josué à frente, a muralha vai ao chão. Nenhuma barreira nos impede, nem cansaço nos atrasa. Em ti confiamos, és a nossa canção. Jericó, cidade forte, suas muralhas sem igual, mas não foi com espada nem com força de mortal. Já é dias de rodeio, obediência sem pensar. Ao som das trombetas tudo vai desabar. Gritamos com a alma, a fé nos impulsionou. As muralhas ruíram, a vitória nos cercou. Terra prometida, à vista o gigante se prostrou. E quem está conosco, maior se mostrou. Guerreiros da fé, herdeiros da promessa, com Josué à frente, a muralha vai ao chão. Nenhuma barreira nos impede, nem cansaço nos atrasa. Em ti confiamos, és a nossa canção. Não importa o que venha, não importa o desafio, a herança é nossa, o propósito é claro e vivo. Deus cumpriu sua palavra e ainda cumprirá. Nossas conquistas em ti, ninguém vai parar. Guerreiros da fé, herdeiros da promessa, com Josué à frente, a muralha vai ao chão. Nenhuma barreira nos impede, nem cansaço nos atrasa. Em ti confiamos, és a nossa canção. Sim, somos a geração que não vai recuar. A terra da promessa vamos herdar. Com Deus à frente, sempre avançar. Olá, bom dia, muito bem, começando mais um programa. Muito bom dia, você que chega aí para estar acompanhando ao vivo agora pelas minhas redes sociais do Facebook, as duas redes sociais estão transmitindo ao vivo, e você também que está assistindo pelo YouTube, tá? Hoje estou um pouquinho devagar porque a sinusite me atacou, então pedir aos amados irmãos um pouquinho de paciência, né, com entusiasmo. E o cara quando tá com a frente doendo, dolorida, né, lá de sinusite, essas coisas, tá frio aqui no sertão do Pernambuco. Eu viajo de manhã cedo para vir trabalhar aqui em Serra Talhada, 480 km de Recife, e essa viagem passa por muitos riachos, né, e esses riachos são pequenos riachos, né, secos, mas ele segura muita umidade nessa época aqui, né, que é uma época bem úmida. E quando eu venho de moto com meu filho, quando a gente passa nessas baixadas tá muito frio mesmo. Nas partes mais altas é mais calor, mas nas partes mais baixas é mais frio. Então
tô com um pouquinho de dor de cabeça, né? Mas vamos continuar, porque não podemos parar nossa jornada, independente do que está acontecendo. E vamos continuar na nossa jornada, né? A resposta aqui, pessoal. Aí, pessoal, vamos orar a gente começar nossa jornada no nosso programa Palavra Viva, programa voltado para a leitura expositiva da Palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Estou numa missão, né, dada no meu coração pelo Senhor, usando a Bíblia Filamente, né? É uma Bíblia que tem aplicativo que você baixa, aplicativo exclusivo para quem compra a Bíblia, um aplicativo muito bom. Você escaneia esse QR Code aqui, né? E você vai baixar o aplicativo para você ter um estudo numa linguagem boa, uma Bíblia com uma letra bem grande, e nós fazemos a leitura aqui. Eu uso a Bíblia Filamente para ler. Então, os textos que vai ser lido aqui vai ser no aplicativo da Bíblia Filamente, tá? Que é um aplicativo completo, que tem estudo, nota de rodapé, índice de livros e tudo mais, explicação, multimídia, devocionais, programa para você ler a Bíblia toda em um ano, ou por livros ou por temas, tá? Então, tem na Google Play e na Play Store, tá? Tem um aplicativo para você baixar, você comprando a Bíblia de Estudo Filamente, uma ótima Bíblia na linguagem de hoje, na NVT. E a leitura que eu estou fazendo é exatamente na NVT, porque é uma tradução da Bíblia numa linguagem correspondente, né? Por equivalência, e não de letra, e não de palavra por palavra, numa tradução direta do original. Essa tradução é do original, mas é por correspondência, por equivalente, né? Isso não quer dizer que o conteúdo não é fiel ao original. Eles são fiéis, tá? Mas traz uma linguagem mais, como se diz, né? Uma linguagem um pouco mais contemporânea nos nossos dias. Não gosto da palavra contemporânea, porque tem uma tradução contemporânea por aí que é uma linguagem muito ruim, que não consegue mostrar a verdade, né? Então, assim, nós estamos fazendo a nossa leitura na Bíblia. Nós estamos no livro de Josué. Hoje nós vamos ler o capítulo 1 de Josué, para a gente dar prosseguimento na nossa leitura, para ver se a gente avança cada vez mais. Porque eu tenho como propósito ler o mais rápido possível, com um discernimento, né? Não é só ler, mas trazer um discernimento de cada capítulo, para que vocês entendam aquilo que a gente está lendo, né? Para não ficar um negócio esquisito, que as pessoas, tá arrumada a câmera aqui, as pessoas entendam, né, o que a gente está lendo. Então isso é importante, trazer um discernimento para que vocês entendam o conteúdo que está sendo lido. Por isso, aqui em cima, na descrição no Facebook, tem um link que vai te levar para a primeira playlist, a playlist Gênesis. Você começa a ler a Bíblia, então por isso é importante que você se inscreva no meu canal lá no YouTube, Palavra Viva, Palavra do Avivamento, é o nome do canal, Palavra do Avivamento. Esse vídeo também vai ser postado, vai ser editado e postado. Então você se inscreve no meu canal se ainda você não é inscrito, tá? E venha comigo nessa jornada maravilhosa de entendimento no canal Palavra do Avivamento, para quem está no YouTube, para quem está no Facebook, é Alex Santos César e Alex Cristão. Então, se não é meu amigo, não me segue, passa a me seguir,
ou se torne o meu seguidor aí no Facebook, tá? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, 16 de julho. Senhor, abençoe, Senhor, todo esse povo, toda essa nação. Senhor, abençoe esse estudo agora, que vamos começar a leitura de Josué, capítulo 1 e 2. Senhor, abre o entendimento para que as pessoas possam entender e compreender aquilo que o Senhor estava fazendo naquele tempo e o propósito de hoje. Porque temos que entender a Tua palavra com discernimento dos livros do Velho Testamento. Terminamos a Torá, que é o Pentateuco, né? Terminamos de ler o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Agora vamos começar nos livros históricos, começando aqui por Josué. Então, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos ajuda, Senhor, a entender e compreender essas verdades reveladas aqui nesse livro. Traga, Senhor, iluminação, entendimento, que o Seu Espírito Santo seja derramado sobre mentes e corações daqueles que estão ouvindo e vão assistir essa leitura, Pai amado. Vá, Senhor, nos hospitais, vá, Senhor, nos becos, nas vielas, nas fazendas, nos sítios, em todo lugar onde tem uma pessoa que necessita de ouvir a Tua palavra e entender. Faça com que elas escutem, aprendam a Tua palavra com esse programa Palavra Viva, no canal Palavra do Avivamento. Senhor, aviva a Tua igreja, Senhor, nesse tempo e nesses últimos dias. A Tua igreja caiu, 99% das suas igrejas estão mortas, caídas, e necessitam de um avivamento. E esse avivamento só virá através da leitura e a leitura expositiva da Tua palavra. Então, Senhor Deus, faça com que pastores, diáconos, presbíteros, anciões, evangelistas, Senhor, todas as pessoas, obreiros, todos aqueles que ministram a Sua palavra entendam a necessidade urgente da leitura da Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse. Coloque no coração, Senhor, desse Brasil, dessas igrejas, e nos ajude, Senhor. Perdoa, Senhor, a Tua igreja, perdoa o Teu povo, Senhor, por não estar fazendo isso agora, e por isso estamos vivendo meios terríveis, onde igrejas vivem pela corrupção, vivem pela heresia, não ensinando corretamente a Tua palavra, e pessoas que não têm o menor interesse de ouvir, ler e escutar a Sua palavra dentro da própria igreja. Muda isso, Senhor, dentro da Tua igreja. Tira, Senhor, esses falsos líderes, esses falsos mestres, falsos profetas, falsos anciões, falsos pastores, falsos bispos, diáconos, obreiros, Senhor, evangelistas, missionários. Tira todos esses, Senhor, que não estão de fato conduzindo o Teu povo ao pleno conhecimento da Tua graça pela leitura expositiva da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Faça isso. Entra também na mente e no coração. Tire qualquer dúvida daqueles que estão em dúvida quanto à Sua salvação, quanto a viver corretamente, obedecendo a Tua palavra e o Teu evangelho. Entra, Senhor, nas mentes e nos corações que não Te conhecem, que vai assistir esse programa por curiosidade, por querer ouvir. Ó, Senhor, entra, transforma e muda esses corações, para louvor e glória do Teu nome, ó Pai querido e Pai amado. Abençoe a vida de cada um que está assistindo agora ao vivo, o que vai assistir depois. Derrama da Tua graça, derrama do Teu poder. Transforma essas vidas para louvor e glória do nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço tudo isso. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Depois de estarmos orando na presença do nosso Deus, sempre estando na presença do Senhor nosso Deus, vamos aqui, temos a leitura, né? Cheio de graça. Vamos lá para a leitura. Eu vou fechar meu microfone e vocês vão ficar com a leitura, tá bom? Josué, capítulo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo o lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe, ao sul, até os montes do Líbano, ao norte, desde o rio Eufrates, a leste, até o mar Mediterrâneo, a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir,
pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Então Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e digam ao povo que prepare os suprimentos, pois daqui a 3 dias vocês atravessarão o rio Jordão e tomarão posse da terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Em seguida, Josué convocou as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés e disse: lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. O Senhor seu Deus lhes concede um lugar de descanso e lhes dá esta terra. Suas esposas, seus filhos e seus animais ficarão na terra que Moisés designou para vocês a leste do Jordão. Mas seus guerreiros valentes, completamente armados, atravessarão o Jordão à frente das outras tribos e as ajudarão. Permaneçam com seus irmãos até que o Senhor conceda descanso a eles como concedeu a vocês, e até que eles também tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Só então vocês voltarão e se estabelecerão na terra a leste do Jordão, o lugar que Moisés, servo do Senhor, designou para que vocês tomassem posse. Eles responderam a Josué: faremos tudo o que você ordenar e iremos aonde nos enviar. Obedeceremos a você como obedecemos em tudo a Moisés. Que o Senhor, seu Deus, esteja sempre com você, como esteve com Moisés. Quem se rebelar contra as suas ordens e não obedecer às suas palavras será morto. Seja somente forte e corajoso. Aí, De chorar, mas tua mão poderosa veio nos resgatar, e uma nova aliança vieste firmar. O pão que nos deste do céu sustentou, a roupa e a sandália o tempo não gastou. De dia uma nuvem, de noite um clarão, mostrando o caminho da tua direção. errado. Oh, hoje nos chamas a escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e o perder. Nossa, errado. Guardar teus preceitos, em ti Tá certo. permanecer. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus. Ouve, ó Israel, não há outro rei dos céus. Amar-te com a alma. Nossa, tá arrumada. Essa aqui tá meio desajeitado, né? Então esse é o vídeo 2, Josué. E Josué, fé, liderança, a entrada na terra prometida. Aqui embaixo tá o link do canal, se inscreva no canal, que o YouTube, o Facebook vai apagar esse vídeo. Você vai ficar sem ele caso você aí não fique, né? Caso você não fique inscrito no meu canal, você vai acabar perdendo, né? Porque ficar só acompanhando pelo Facebook aqui não vai adiantar e não tem todos os vídeos aqui. Todos os meus vídeos estão lá no YouTube, começando pela playlist. Esse link aqui, ó, é um link que leva para a playlist começando em Gênesis. Então é muito bom, interessante. Você começa a estudar a Bíblia junto comigo a partir da leitura de Gênesis, né? De Gênesis, é Bereshit, né? O começo. Mas vamos continuar na nossa leitura. Josué capítulo 1, a chamada e a promessa. O primeiro capítulo serve como um prólogo, né? Estabelecendo o cenário e as condições para entrar em Canaã, a transição da liderança, verso 1 a 2. O livro começa imediatamente após a morte de Moisés, o grande líder que tirou Israel do Egito. Essa transição é fundamental.
Josué, que já era o auxiliar de Moisés e um dos espias fiéis, é agora comissionado por Deus para liderar um povo. Isso mostra a continuidade do plano divino, mesmo com a mudança de líderes. A grande comissão, Josué, capítulo 1, versículo 3 e 5. A 5. Deus reafirma Josué a promessa da terra que havia feito a Abraão e a Moisés. A cada lugar que a planta do teu pé, Josué, pisar, Deus o daria. Essa promessa é vasta e incondicional quanto à posse da terra, mas condicionada à obediência para a desfrutar em paz. Tá vendo? Ele vai dar a terra, mas viver em paz na terra, aí é condicional à obediência à lei. A garantia ninguém te poderá resistir. A garantia que Deus dá. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. É uma promessa de presença divina e sucesso garantido. Mas não de uma jornada sem desafio. Apesar da promessa, apesar de todo o poder, apesar da bênção de Deus sobre a vida de Josué, ele terá muitos desafios para entrar nessa terra. O segredo do sucesso, versos 6 e 9. Este é o cerne do capítulo. Deus não apenas promete sucesso, mas também revela como Josué irá alcançá-lo. Ser forte e corajoso. Repetido 3 vezes no verso 6, no verso 7 e no verso 9. Isso não é uma chamada à imprudência, mas à confiança em Deus diante dos desafios iminentes. Meditar na lei, verso 8. A obediência à Torá, a lei de Moisés, é a chave. Josué deveria meditar nela dia e noite e observar tudo o que nela estava escrito. Esta é uma fonte de sabedoria e discernimento para governar o povo. Não te desvie, permanecer fiel aos mandamentos, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Garante a prosperidade e o sucesso. Desviar-se significa desobedecer a Deus, a presença de Deus. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, verso 9. Essa é a fundação da coragem de Josué. Não é sua própria força, mas a presença e o poder de Deus que o sustentaria. A resposta de Josué e do povo, versos 10 e 18. Josué imediatamente se levanta e dá ordens aos oficiais. O povo, por sua vez, demonstra lealdade a Josué, prometendo obediência incondicional, assim como obedeciam a Moisés, mas também advertindo Josué sobre a importância de ser forte e corajoso. Eles reconhecem a autoridade de Josué como vinda de Deus. Vou começar o capítulo, discernimento do capítulo 2, mas vamos ouvir primeiro o capítulo 2, né? Vamos então ouvir aqui, né? Capítulo 2. Capítulo 2. Então, do acampamento em Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução: façam reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados.
Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem, quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amorreus Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor que, assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Tem-me alguma garantia de que, quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e minha mãe, e também a de meus irmãos e irmãs e de suas famílias? Os homens responderam: oferecemos a própria vida como garantia de sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos vocês com bondade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. Fujam para a região montanhosa, disse ela. Escondam-se ali por 3 dias. Quando os homens que estão à sua procura tiverem voltado, vocês poderão seguir seu caminho. Antes de partir, os homens disseram a Raabe: só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir nossas instruções. Quando entrarmos na terra, deixe este cordão vermelho pendurado na janela por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros de sua família, pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes devem estar dentro desta casa. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa. Mas, se alguém fizer mal aos que estiverem dentro desta casa, assumiremos a responsabilidade por sua morte. E se você falar a outros sobre nossa missão, estaremos livres do juramento que fizemos. Eu aceito suas condições, respondeu ela, e despediu-se deles, deixando o cordão vermelho pendurado na janela. Os espiões subiram até a região montanhosa e ali ficaram por 3 dias. Seus perseguidores os procuraram por todo o caminho, mas não os encontraram e voltaram. Então os 2 espiões desceram da região montanhosa, atravessaram o Jordão e relataram a Josué, filho de Num, tudo o que lhes havia acontecido. Certamente o Senhor nos deu toda a terra, disseram eles. Todos os seus habitantes estão desesperados por nossa causa. Capítulo 3. Muito bem. Viva no princípio, aquele que a palavra já existia. Vamos para o discernimento do nosso capítulo, né? Josué. Capítulo 2, Raabe e os espias. Este capítulo mostra a inteligência estratégica de Josué e a providência de Deus através de uma cananeia. O envio dos espias. Verso 1. Josué, talvez, aprendendo com o erro de Moisés, enviou 12 espias e apenas 2 trouxeram um bom relatório. Envia 2 espias para Jericó. Isso mostra prudência e uma avaliação da situação. Mesmo com a promessa de vitória, eles são enviados para espiar a terra e a Jericó. Raabe, a prostituta, verso 2 a 7. Os espios chegam à casa de Raabe, uma prostituta que vivia sobre a muralha da cidade. O fato dela ser prostituta não a impede de ser um instrumento na mão de Deus. Quando o rei de Jericó descobre a presença de 2 espias, Raabe os esconde no telhado. Ela mente para os mensageiros do rei, protegendo os israelitas. Este ato de fé e coragem é notável. A confissão de fé de Raabe, verso 8 a 11. Aqui está o ponto crucial. Raabe confessa sua fé no Deus de Israel, revelando que o terror de Yahweh havia caído, ou Yahvé, ou Javé, né? O Jeová, caído sobre os habitantes de Canaã. Ela menciona a abertura do Mar Vermelho e a derrota dos reis amorreus, Seom e Og. Isso mostra que, apesar de ser cananeia, ela reconheceu a soberania e o poder do Deus de Israel. Sua confissão. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. É uma das mais profundas no Antigo Testamento. O pacto com Raabe, verso 12 a 21. Raabe pede um sinal de que sua família seria poupada quando Israel invadisse a cidade. Os espias concordam, instruindo-a a amarrar um cordão de escarlate
em sua janela e a manter sua família dentro de casa. Este cordão escarlate é frequentemente visto como símbolo da redenção, redenção e do sangue do Cordeiro Pascual, prefigurando a salvação pela fé. Ela foi salva pela fé, porque creu. O retorno dos espias, versos 22 a 24. Os espias escapam e retornam a Josué, relatando que certamente o Senhor entregou toda esta terra nas nossas mãos, e até todos os moradores da terra estão desanimados por nossa causa. Isso corrobora a promessa de Deus e fortalece a fé de Josué e do povo. Tá vendo? Deus fortalece a fé. Então vamos para... O céu sustentou a roupa e a sandália, o tempo não gastou. De dia uma nuvem, de noite um clarão, mostrando o caminho da tua direção. Oh, 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 oh. Hoje nos chamas a escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e o perder. Capítulo 3. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham o cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais. Assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Pela manhã, Josué disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo Israel. Eles saberão que estou com você, assim como estive com Moisés. Dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem junto às margens do Jordão, parem exatamente ali. Então Josué disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus de diante de vocês. Vejam, a arca da aliança, que pertence ao soberano de toda a terra, os conduzirá para o outro lado do Jordão. Escolham agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima, e as águas se levantarão como um muro. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita, e o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adã, nos arredores de Zaretã. E a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até que todo Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Capítulo 4. Pagando no terra à vista, memórias do tempo de o amor de resgatar e uma nova vieste. Tô falando com o microfone fechado de novo. Perdão, pessoal. Nós vamos ler o capítulo 4, né? Vamos para o discernimento, capítulo 4. Desde já, não esqueça de dar o like, o joinha. Quando você dá o like, o YouTube entende que você gostou do conteúdo, o conteúdo é bom e ele manda para mais pessoas. Se você não der o like, aí infelizmente esse conteúdo não vai ser compartilhado com mais ninguém. Então, por gentileza, dá o joinha aí no vídeo, tá? Da tua
direção. E hoje nos chamas a escolher entre a vida e a morte, entre a bênção. Josué 3. A travessia do Jordão. Este capítulo descreve um milagre da travessia do Rio Jordão, estabelecendo a autoridade de Josué e a presença contínua de Deus com seu povo. Preparação para a travessia, verso 1 a 6. O povo se levanta cedo e acampa às margens do Rio Jordão. Josué dá instruções claras. Seguia a Arca da Aliança, verso 3. A arca, que representava a presença de Deus, seria carregada pelos sacerdotes levitas. Era o guia e a prova da presença divina. Manter distância, verso 4. O povo deveria manter uma distância de cerca de 900 metros da arca. Isso poderia ser para reverência, para que todos pudessem ver a arca e para enfatizar que a ação era de Deus. Santificação, verso 5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A santificação era um preparo espiritual para encontrar Deus e testemunhar seu poder. O milagre do Jordão, versos 7 a 17. A confirmação de Josué, verso 7. Deus promete a Josué que o exaltaria à vista de todo o Israel. Assim como havia feito com Moisés, a travessia do Jordão seria um sinal para o povo da autoridade de Josué. A travessia do Jordão seria um sinal para o povo da autoridade de Josué. As águas separadas, verso 8, 13 e 16. A instrução divina é clara. Os sacerdotes com a arca deveriam entrar nas águas do Jordão, que estava em sua cheia na época da colheita. Assim que seus pés tocassem a água, as águas seriam cortadas. As águas que desciam pararam e se amontoaram longe, muito longe, em Adã, e as águas que desciam para o mar da Arabá escoaram, pé seco, verso 17. O povo atravessou o Jordão a pé seco, um eco milagroso da travessia do Mar Vermelho. Este evento serviu como um poderoso lembrete do poder de Deus e de sua fidelidade às suas promessas. Significado teológico. A travessia do Jordão marca a entrada na terra prometida. É um ato de fé e obediência por parte de Josué e do povo. Deus demonstra sua soberania sobre a natureza e sua capacidade de cumprir suas promessas, mesmo diante de obstáculos intransponíveis. Conexões e temas principais. Liderança divinamente confirmada. Josué é claramente escolhido ou capacitado por Deus. Sua liderança é validada pelos milagres e pela obediência do povo. Fidelidade de Deus às suas promessas. A promessa da terra é repetida e Deus age milagrosamente para cumpri-la. Importância da obediência e da fé. Tanto Josué quanto o povo são exortados à obediência à lei. A fé de Raabe, uma estrangeira, também é destacada como um caminho para a salvação. A presença de Deus, a Arca da Aliança e a promessa. Eu serei contigo, sublinham a presença ativa de Deus no meio do seu povo. Início da conquista. Esses capítulos preparam palco para as batalhas que se seguirão, demonstrando que a vitória viria de Deus e não da força militar de Israel. Em resumo, os primeiros 3 capítulos de Josué estabelecem a fundação teológica e narrativa para a conquista de Canaã, sublinhando a soberania de Deus, a importância da liderança fiel e a necessidade de fé e obediência para herdar as promessas. E assim a gente encerra mais 3 capítulos, da leitura diária, quando dá para ser todos os dias, da palavra de Deus nessa caminhada maravilhosa, que é a leitura expositiva com a Bíblia Filamente, com a tradução Bíblia Sagrada Nova Versão Transformadora, NVT. Se inscreva no canal no YouTube para vocês ficarem aí
né? Sempre acompanhando comigo a leitura da palavra de Deus. Então é muito importante que você se inscreva no canal. Você que não me segue no Facebook, passa a me seguir, se torna um seguidor. Você que vai ver pelo Substack, pelo Rumble, também passa a me seguir aí no Rumble. Dê o joinha, né? Dê aí o seu cumprimento. Deixa aí um comentário sobre esse trabalho que eu estou fazendo aqui da leitura expositiva da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E eu agradeço desde já a presença de cada um de vocês que ficaram aqui. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar para a gente encerrar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pelo Deus maravilhoso, pelo Deus bondoso, gracioso que o Senhor é. Pois vemos que desde que o Senhor tirou o seu povo da terra do Egito, desde Êxodo até Deuteronômio, Número, Deuteronômio, Levítico e agora com Josué, o Senhor tem mentido a sua promessa e não tem se desviado do seu povo. O Senhor é um Deus zeloso que perdoa o pecado do povo e ajuda eles, Senhor, e ajudou eles a entrar nessa terra gloriosa que o Senhor deu a eles, que agora eles retornaram à sua terra. Há 80 anos atrás eles retornaram de novo, porque desde quando Adriano, imperador de Roma, os expulsou definitivamente de Israel, eles não puderam voltar. Mas em 1948, depois de Cristo, o Senhor permitiu e preparou um plano para que eles retornassem. Hoje eles estão lá, mas estão sofrendo perseguição, ameaças de morte, bombas, mísseis sendo jogados sobre as suas cabeças para matarem os seus descendentes. Senhor, entre em providência em Israel. Não permita que os inimigos de Israel os destrua, porque o Senhor está com eles, o Senhor os guarda. Apesar de seus erros, apesar de seus pecados e delitos, apesar de toda a idolatria e feitiçaria vivido por eles naquela terra. Então, Senhor Deus, purifica e limpa Israel de toda a idolatria, de toda a maldade, toda a perversidade, toda a promiscuidade sexual. Limpa o teu povo, limpa aquela nação, ó Pai, em nome de Jesus. Transforma, Senhor Israel. Venha, Senhor Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, a salvar o seu povo Israel. Venha salvar também, Senhor, todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, em todo esse Brasil. Ajuda, Senhor, os ouvidos que estão ouvindo, as pessoas que estão ouvindo, Senhor. Derrama da tua graça, da tua bênção em todo ouvido e traga, Senhor, salvação sobre essas vidas, em nome de Jesus. Assim como o Senhor salvou Israel, livrou Israel de todo mal, ajudou eles a entrar, atravessar o Rio Jordão, um milagre maravilhoso, onde o rio estava cheio, transbordando pelas beiradas. O Senhor reteve as águas em Adã, na parte de cima, e as águas escorreram para baixo. Assim o Senhor também se mostre hoje. Entre na vida dessas pessoas que estão vindo, pessoas que são como um rio, que o seu coração é intransponível através de outros homens. É intransponível, Senhor. Faça com que sua palavra entre e divida esse coração e tire e limpe ele de toda impureza, para que a sua palavra entre e atravesse esse coração e essa vida, para haver salvação nessas vidas nos dias de hoje, Pai amado, Pai querido. Pessoas que estão com problema nos hospitais, vá nesses hospitais, leve um irmão, uma irmã no projeto de capelania para falar a tua palavra, numa cadeia, numa prisão, Senhor, aonde estiver pessoas necessitando de ouvir a tua palavra, a tua mensagem para a salvação. Leve a tua igreja, Senhor, leve o teu povo, acorda a tua igreja para a necessidade da pregação do evangelho, anunciar a tua palavra e o tempo da tua salvação que está aberto a todos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai amado, vá nesses corações por todo esse Brasil. Aviva a tua igreja, alavanca a tua igreja pela tua palavra. Traga transformação nessas vidas. Para a glória de Deus, transforme mentes e corações hoje. Em nome de Jesus, amém e amém. E amém, meus irmãos. Muito obrigado. E hoje a gente encerra mais esse momento aqui, né? 50 minutos, um pouquinho mais rápido hoje, né? E que Deus te abençoe e que você guarde aí no teu coração aquilo que a palavra de Deus sempre nos ensina, sempre mostra que nós devemos obedecer ao nosso Deus, obedecer a Deus. O Senhor disse,
lá no Evangelho de João 6, eu já tenho explicado isso aqui várias vezes, na palavra de Deus, 6:63, está em verde aqui do lado. Somente o Espírito dá vida, a natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e são vida. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Jesus disse a Nicodemos. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, quem não nascer, seu espírito tornar a nascer, seu espírito está morto, por causa de Adão e Eva, por causa dos pecados de nossos pais. Morremos espiritualmente. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus, ou não entrará, ou não pode entrar no reino de Deus, não pode ser salvo para viver no reino celestial de Deus, hoje, pela igreja, tá? A Nicodemos fala: como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos: acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz à vida espiritual. Dá luz aqui, ó, no grego aqui, ó, dá luz aqui é no sentido de que, como uma mulher mesmo dá luz. Então o Espírito Santo está engravidado das pessoas que são filhos de Deus e que vão nascer pela palavra. A palavra de Deus jogada no coração germina um ser espiritual, um espírito nascido de novo. E isso é feito pelo poder do Espírito Santo, que é o poder que Deus usa para criar e fazer nova todas as coisas. Através do amor de Deus, derramando o seu Espírito para fazer nova todas as coisas. E fazer um novo homem. Então é necessário você o quê? Nascer de novo pelo Espírito. Isso que está dizendo. Isso é o que Jesus disse em Evangelho de João 6,63. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas podem nascer do Espírito. Então Nicodemos, apesar de ser mestre em Israel, ele não tinha esse entendimento, ele não tinha isso nele. Mas Jesus agora está revelando. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Todo que nele crê, tá? É uma exclusividade agora para aquele que crê. É algo condicionado. A respeito de Jesus, todos podem saber, todos podiam ver e estavam vendo. Mas ser salvo era pela exclusividade, pela condição de crer em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Assim como Deus salvou o povo de Israel atravessando o Rio Jordão, Deus também coloca o poder, derrama o poder do Espírito Santo no seu coração, para que você creia e venha ter vida eterna, e vida eterna para sempre. Basta você entrar na condição. Você tem que entrar na condição de Deus. E Deus agora está falando para você. De crer que Jesus é o único Deus verdadeiro. E você crê que Ele morreu e ressuscitou. E você crê no seu coração. Então faça isso e você terá vida eterna. Como Deus salvou aqueles homens de Israel, também Ele está disponível hoje para salvar e livrar a tua alma da condenação eterna. Então creia e confessa Jesus. Confessa que Ele morreu naquela cruz por você. E você será salvo. Amém? E como você toma posse dessa salvação? Indo no seu quarto, no banheiro, se você não está em casa, ore confessando que você entrega a sua vida nas mãos de Jesus, e você rejeita toda idolatria, toda feitiçaria, e você rejeita todos os santos, todas as imagens,
tudo, espiritismo, tudo aquilo. Você rejeita todas as religiões pagãs e confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. E que você diga: eu creio que Jesus morreu naquela cruz para me salvar. Ele deu a vida dele em troca da minha vida, do meu novo nascimento pelo Espírito de Deus. E eu confesso a Jesus como meu único e suficiente Salvador e me arrependo de todos os meus pecados e delitos cometidos antes desse tempo, antes de conhecer a Jesus. Eu me arrependo e confesso que Deus é verdadeiro quando diz que eu sou pobre, miserável, pecador e necessito do poder dele em minha vida, em meu coração, para eu nascer de novo. Então eu confesso a Jesus como meu único e suficiente Salvador, para que eu venha nascer de novo, em nome de Jesus. Amém, amém. Faça essa oração e você estará salvo, guardado nas mãos de Jesus Cristo. E ninguém, nem eu, nem você, vai te tirar das mãos de Jesus. Amém? Muito obrigado, você que ficou até agora. Vou deixar aqui no final 3 vídeos, né, depois do louvor, né, tema do livro de Josué. Vou deixar 3 vídeos aqui, 3 thumbzinhas de vídeo, né, 3 quadradas de vídeo, para que você possa começar a leitura. Então é importante que você se inscreva no canal. Você que está assistindo pelo YouTube, não, pelo Facebook, ou pelo Substack, ou pelo Hubble, se inscreva no canal e comece a leitura expositiva da palavra de Deus, o qual a leitura trará um avivamento nas nossas igrejas de hoje, que precisamos de um avivamento, um novo avivamento nas nossas igrejas, para a glória de Deus. Então faça isso, para que Deus seja glorificado cada vez mais na sua vida. Se inscreva no canal e comece a assistir junto comigo, a partir de Gênesis 3, o link vai ficar aí para vocês se inscreverem. Se inscreva no canal, dá o joinha, o like e muito obrigado mais uma vez você que ficou aí até agora. Deus te abençoe, que você tenha um ótimo resto de dia e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se passaram, o deserto para trás ficou. Um povo cansado, mas a promessa nunca se apagou. Moisés nos deixou, mas a voz de Deus ecoou. Seja forte e corajoso, Josué, eu te chamo. Jordão se abriu, as águas recuaram, pés secos pisaram, a fé nos impulsionou. Terra prometida à vista, o gigante se levantou. Mas quem está conosco, o maior se mostrou. Guerreiros da fé, herdeiros da promessa, com Josué à frente, a muralha vai ao chão. Nenhuma barreira nos impede, nem cansaço nos atrasa. Em ti confiamos, és a nossa canção. Jericó, cidade forte, suas muralhas sem igual, mas não foi com espada nem com força de mortal. Já é dias de rodeio, obediência sem pensar. Ao som das trombetas tudo vai desabar. Gritamos com a alma, a fé nos impulsionou. As muralhas ruíram, a vitória nos cercou. Terra prometida, à vista o gigante se prostrou. E quem está conosco, maior se mostrou. Guerreiros da fé, herdeiros da promessa, com Josué à frente, a muralha vai ao chão. Nenhuma barreira nos impede, nem cansaço nos atrasa. Em ti confiamos, és a nossa canção. Não importa o que venha, não importa o desafio, a herança é nossa, o propósito é claro e vivo. Deus cumpriu sua palavra e ainda cumprirá. Nossa